Oi pessoal, tudo bem? Voltei mais uma vez aqui, mais uma tiragem, mais uma previsão. Dessa vez é uma previsão também a longo prazo, tá? Porque é sobre rebaixamento e é sobre o Vasco, tá? A situação do Vasco aí no Campeonato Brasileiro aí no futuro aí, nos próximos jogos, próximos dias, né? O campeonato que só acaba em dezembro, mas já dá para fazer uma tiragem para saber como vai ser aí o andar, vamos pôr assim, né, o andar da carruagem do Vasco, né, nesse campeonato, né? E gente, primeiramente vou pedir para vocês se inscreverem no canal, curtir, compartilhar, comentar o que vocês acham, tá? Sobre o Vasco, sobre o futuro do Vasco. Ative também as notificações para vocês receberem os vídeos que eu vou estar postando com frequência, tá? Várias previsões de vários times. Sobre quem vai ser campeão, sobre jogos, sobre rebaixamento. E hoje é sobre o rebaixamento, sobre se o Vasco vai ser ou não rebaixado, tá? É só lembrar para vocês assistirem a playlist que eu criei sobre futebol, previsão de futebol para o ano de 2025 sobre os times, tá? Já fiz de vários times e agora eu vou fazer também do Vasco, tá? Bom, pessoal, o Vasco. Gente, o Vasco no Campeonato Brasileiro promete altas emoções, tá? Mas eu vejo assim, uma energia neutra, tá? Neutra pro Vasco. Por que neutra? Porque eu não vejo um grande desempenho do Vasco, tá? Nesse campeonato, não vejo. Mas também não vejo uma grande dificuldade, um grande obstáculo. Mas olha que me chama a atenção. Tá me chamando a atenção aqui que o baralho e o tarô, eles estão mostrando que nos próximos dias, meses, o Vasco ele vai ter problemas com um homem, tá? Esse homem pode ser jogador, pode ser o técnico, pode ser alguém da diretoria, tá? Tá vendo aqui, ó, a figura de um homem e a figura de um homem. Esse homem vai trazer dor de cabeça pro Vasco, vai trazer problemas, tá? Tanto que aqui, ó, eu tenho 5 de espada, 5 de copas, tá? Cartas que indicam momentos de instabilidade pro Vasco nos próximos dias relacionado ao campeonato e relacionado a esse homem, tá? Essa carta também aqui, ó, me fala de momentos de tensão, de irritação, de estresse. E aqui no baralho cigano, eu tenho a raposa, o urso, a cobra, as nuvens, todas as cartas com teor negativo. Então o Vasco ele vai passar o Campeonato Brasileiro com bastante dificuldades, tá? Provavelmente é um time que vai ficar ali à beira da zona de rebaixamento por um tempo. Vai ficar entrando e saindo da zona de rebaixamento. Então, torcedor vascaíno, infelizmente, não me parece que vai ser um campeonato muito feliz pro Vasco, tá? Mas aí, olha só que interessante. Bom, a pergunta é se ele vai ser rebaixado. Então, a gente já viu que ele vai ter problemas com o homem e que ele vai ter problemas durante o campeonato nos jogos, certo? E a tiragem, ela termina aqui, ó, com a carta do caixão. Aqui tem o tesouro e o caixão. E aqui no tarô, arcano da morte e 3 de copas. O arcano da morte tem o mesmo significado do caixão, tá? E o 3 de copas, que é a última carta que saiu, é a carta de finalização. É uma carta que fala de comemoração, tá? Então, a morte, ela me mostra o fim de um ciclo. E o caixão também. Ela também me fala de renascimento e mudanças, tá? E mudanças. Então, haverá mudanças durante o campeonato pro Vasco. Mas que mudanças são essas?
Que mudanças são essas? Boas e ruins, tá? A ruim é que tem aqui um afastamento de um homem, tá? O afastamento de um homem. A boa é que como a carta da morte vem antes dos 3 de copas, que é uma carta de comemoração, então significa o quê? Que essa mudança vai ser boa. Então dá a entender o quê? Que o Vasco não vai cair. O Vasco não vai cair, tá? Mas ele também, assim, vai ficar perto da zona de rebaixamento. Ele não cai, tá? Como eu falei pra vocês, haverá alguma mudança, uma grande mudança em algum momento, talvez até na parte final do campeonato, né? Nas últimas rodadas. E essa mudança vai ajudar muito o Vasco, muito, e vai salvar o Vasco. O Vasco vai ser salvo, tá? Pra mim, está dando o Vasco sendo salvo no campeonato. Então, por isso também saiu aqui a temperança, que é uma carta de equilíbrio. Equilíbrio, né? Então, em algum momento, o Vasco ele vai conseguir se equilibrar. E esse equilíbrio vai salvar ele. Essa carta também me fala também das energias equilibradas, né? Que é aquilo que eu falei no começo. Não vai ser nenhum grande campeonato, sabe? Um time que vai ficar entre os 5 primeiros, não vejo isso. Tô sendo sincera com você, torcedor do Vasco. Mas também não vejo que um time que vai ficar entre os 4 últimos. Vai ficar ali, né? No meio da tabela para baixo. E aqui também, ó, saiu 5 de espada e logo depois também saiu o 6 de espada, que é uma carta após o 5. O 5 de espada é uma carta ruim, tá? É uma carta de instabilidade, sabe? Quando você olhar assim, ó, o homem aqui, ó, com dor de cabeça, com a mente pesada. Então eu vejo momentos de muita tensão e dificuldades pro Vasco, mas aí ele vai passar por uma fase de transição. 6 de espada, ó, tá vendo? Ele indo embora, tipo assim, mudando de uma situação ruim para uma melhor. Por isso que saiu o arcano da morte para ele, indicando essa mudança de energia que vai acontecer, essa mudança que vai acontecer pro Vasco e que vai salvar o Vasco do rebaixamento. Então esse ano o Vasco não cai, mas infelizmente torcedor do Vasco vai ser um ano assim difícil, tá? Um ano difícil aí no Campeonato Brasileiro, tá? Os outros campeonatos não sei, eu não fiz a tiragem, mas o Campeonato Brasileiro mostra esse momento de tensão, de muita tensão, tá? Mas porque pelo menos, né, gente, pelo menos no final vai acabar sendo salvo, tá? Nem que for aos trancos e barranco, mas vai ser salvo, tá bom? É isso que saiu pra mim sobre a questão do Vasco ser ou não, se ele vai ser ou não rebaixado esse ano, tá? Depois eu volto com mais vídeos.